de Lucas, exatamente o texto anterior ao texto que nós lemos. Nós lemos o trecho do Cântico de Maria, e o que vamos ler agora é o trecho anterior, que inicia no verso 26 e vai até o verso 38. E eu queria pedir então para que projetássemos aqui o texto. Poderemos fazer essa leitura olhando o texto projetado ou lendo na Bíblia, mas vamos ler a uma só voz, em uníssono. Vamos lá. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, a história da humanidade é marcada por pessoas especiais e por eventos extraordinários. Uma dessas pessoas foi Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa viveu na República de Pisa, na cidade hoje, que é a cidade de Pisa, na Itália, por volta do século XII. E ele foi o maior matemático do Ocidente. Foi o homem que foi lembrado como o maior matemático da Idade Média. Por quê? Leonardo de Pisa, no século XIII, ele escreveu um livro chamado Liber Habiti, que é o livro do ábaco. Estão projetando ali? Não, não estão. Que nada mais era do que a adoção do sistema de numeração indo-arábica no mundo do Ocidente. Nós hoje não damos conta de certas coisas, porque virou lugar comum o 0, o 1, o 9, o 2, o 3, a escala decimal, toda ela era um sistema indo-arábico, não era usado pelos romanos. Mas no século XIII, Leonardo de Pisa, por sua inteligência e capacidade, trouxe para o Ocidente, e a partir daí os negócios, as finanças e toda a matemática do Ocidente começou a florescer. Acontece que Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci, ele, ao estudar os números, ele encontrou uma certa sequência de números matemáticos que tinha um certo comportamento. A sequência era composta pelo número que era a soma dos dois números anteriores. E ele
surgiu com essa ideia e começou a desenvolver teorias a respeito dessa sequência chamada famosa sequência de Fibonacci, muito querida dos engenheiros. Quem fez engenharia sabe muito bem como se estudou isso, né, na escola. Só que ele descobriu uma coisa muito importante. Ele descobriu que existia, na sequência de Fibonacci, quando você montava um certo retângulo com uma certa proporção, uma constante razão entre dois lados de um triângulo, de um retângulo, chamada a proporção áurea. E essa proporção era exatamente um número, sempre o mesmo, 1,618338, e aí vai, um número irracional, que, na verdade, definiu uma proporção chamada φ pelos gregos, ou número de ouro, ou sectio divina, ou, melhor dizendo, o extraordinário φ. A divina proporzione que Lucas Pacioli, no século XVI, definiu assim. E os cientistas estudaram esse número e descobriram coisas curiosas, como eu vou mostrar para vocês na sequência. A partir deste retângulo formado de números da série de Fibonacci, você construiria uma espiral, e essa espiral é encontrada em várias coisas da natureza, a ponto da ciência começar a dizer que esta espiral, nascida nos números de Fibonacci, na sequência ou na proporção áurea, é a marca de Deus. E olhem, irmãos, que curioso, eles começaram a estudar a natureza e encontraram exatamente as proporções nos caramujos, no coração do girassol, na orelha humana, nas plantas que iam se desenvolvendo a partir, esse tipo de planta que ia se desenvolvendo em espiral, na formação dos furacões, na formação das galáxias. E esses homens começaram a dizer: essa é a marca de Deus, porque não é possível que um número constante e racional apareça em tantos lugares. Queridos, essa é a marca do extraordinário. E nós estamos aqui, hoje, para lembrarmos do advento, que é a marca do extraordinário. E essa a proposição que eu queria trazer a vocês nessa noite, de meditarmos na marca do extraordinário. Porque esse texto que nós lemos, ele é encharcado de coisas extraordinárias. E essa marca do extraordinário, ela gerou no coração de Maria algumas atitudes. É necessário nós entendermos, irmãos, que Maria vivia num tempo onde Deus não se manifestava. Nós estamos no período chamado silêncio de Deus, o período intertestamentário, que vai mais ou menos de 424 antes de Cristo até o ano 3, mais ou menos, antes de Cristo. Mais ou menos 400 anos, onde não houve nenhuma palavra profética, onde não há nenhum livro dizendo: este livro foi boca de Deus dizendo. Um tempo onde o Império Medo-Persa, que era o império hegemônico de então, do século V antes de Cristo, ele ruiu e surgiu em 333 antes de Cristo, o império de Alexandre o Grande. E ao longo de todos esses anos e séculos, e depois com o Império Romano, Deus não havia se manifestado, irmãos. Mas naquele lugar, nesse relato, nesse tempo dessa família, Deus se manifestou. Deus começou a manifestar o extraordinário, e o texto diz, nos dias de Herodes. Ele fala, um pouco antes, o texto, de Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias, que servia no templo. E esse homem, ele teve uma experiência transcendental, porque ele, quando no templo foi
fazer o sacrifício que lhe era devido, que era do seu turno, ele de repente tem um encontro com o sobrenatural, aparece para ele o anjo Gabriel, e fala com ele. Irmãos, o extraordinário começou a se manifestar e a tangenciar de novo a nossa história, a história humana, a história da humanidade. E Zacarias e Isabel, que era uma família de sacerdotes, pessoas justas, que seguiam a lei, que seguiam a Deus com fidelidade, com piedade, eram pessoas que não tinham filhos. Ela tinha um problema de esterilidade, e nessa visita inusitada, inesperada, que Gabriel, o anjo, enviado da parte de Deus, fez a eles, disse: olha, a tua mulher vai ficar grávida, a tua mulher vai ter neném. E aí surge então uma gravidez de uma mulher estéril, que provavelmente sofria com aquele afastamento da sociedade, porque na época de então, entre os judeus, aquela que era estéril não contava com a simpatia dos outros, como que a julgando, dizendo: não, ela não tem o favor de Deus, Deus não foi gracioso com ela, não lhe deu filhos, ela é estéril. E era um estigma de Isabel. Isabel então experimenta essa gravidez, ela experimenta o contato com o extraordinário. Coisas curiosas também, uma cidade insignificante chamada Nazaré, que você não encontra em nenhum relato do Antigo Testamento, nenhum relato. E essa cidade que Natanael, que veio depois a seguir a Cristo, disse: será que alguma coisa, boa sai de Nazaré? Essa cidade experimentou o extraordinário, ela entrou para a história, ela saiu da insignificância. E uma virgem, uma moça, talvez nos seus 15 anos, ela também começa a vivenciar o extraordinário. E essa moça é Maria, é a personagem do nosso texto. Essa moça desposada com um varão. E desposada, irmãos, é importante a gente entender, não é igual hoje em dia, não. Essa jovem, ela havia entrado num contrato de matrimônio que ainda não havia se efetivado. No antigo Israel era assim: os pais davam a sua filha em casamento, mas esse estar desposado era um tempo onde a filha estava presa ao futuro esposo, sem viver com o futuro esposo, ainda na casa de seus pais. Essa moça, ela vive esse momento, ela vive o momento onde ela não poderia mudar de ideia. Ela havia sido prometida para José e ela não poderia mudar de ideia. Ela estava num contrato já nupcial com José. E é nesse contexto que nós observamos a atitude dessa jovem, que diante do extraordinário, ela nos demonstra atitudes marcantes, e é exatamente sobre essas atitudes que eu gostaria de tirar os ensinamentos para a nossa meditação dessa noite. A primeira delas é que o advento, a vinda de Cristo, é um tempo de experimentar o extraordinário. O texto nos diz que o anjo foi até ela, e o anjo disse: o Senhor é contigo. E ela ouviu aquilo e ficou perturbada, irmãos. É uma menina de 15 anos, provavelmente. Ela ficou pensando: o que é isso? Como assim? Como assim? Nós temos em Israel 400 anos de silêncio, e de repente me aparece um anjo da parte de Deus, para me dizer que eu vou dar à luz um filho. O que é isso que está acontecendo? E mais ainda, que ele vai cumprir uma profecia, que ele vai efetuar uma profecia. Maria teve a experiência do Deus que fala conosco. Deus falou com ela através daquele episódio, através daquele evento, da chegada daquele anjo, um episódio onde ela foi contemplada pelo favor de Deus. Ela não tinha mérito algum, ela recebeu de Deus o favor.
e tornou-se especial por isso. Maria experimentou o extraordinário, uma gravidez onde não houve intercurso, onde não houve relacionamento sexual. Maria estava diante de uma palavra onde ela viveria algo que não era natural às suas amigas, às suas contemporâneas, às suas parentes. Como assim? Como assim eu vou ter um filho? Como assim? Meu marido ainda não se fez um comigo. Meus irmãos, coloquem-se, tentem imaginar por um pouquinho as aflições de Maria naquele momento, como ela estava impactada com aquilo, e como ela estava, talvez, lembrando-se das histórias que ela ouvia na sinagoga, a respeito da restauração de Israel, a respeito das promessas que iriam ser cumpridas, a respeito daquele que haveria de vir, que haveria de cumprir as profecias antigas, aquele que haveria de redimir a Israel, aquele que haveria de salvar o povo dos seus pecados. Maria ouvia isso, e de repente ela se vê como protagonista nessa situação aqui, diante do extraordinário, visitada por Deus, experimentando a presença do extraordinário, irmãos. O texto de 2 Samuel é exatamente a profecia a respeito de Cristo, cumprida agora, ou por cumprir agora com Maria. Diz o texto: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Diz o texto: segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Irmãos, Maria está diante de uma promessa que iria se cumprir, a chegada daquele que reinaria no trono de Davi eternamente, a chegada do Redentor, a chegada do Resgatador. Quando olhamos esse cenário e também nos lembramos das palavras de Isaías, que seguramente eram lidas na sinagoga, onde dizia: porque um menino nos nasceu, Isaías 9, 6 a 7, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmar mediante a juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Maria estava ali, diante de um evento extraordinário, ouvindo a voz de um anjo extraordinário, dizendo: olha Maria, você vai ser elemento dessa história, a história da redenção de Israel virá através de você. Isaías, a profecia dele, vai ser cumprida em você. Maria estava diante do extraordinário. Meus irmãos, advento é o tempo de nós experimentarmos a manifestação de Deus. A palavra diz: virá paz sem fim sobre o trono de Davi. O advento, o Cristo que vai nascer, que estamos celebrando, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, é a razão para que nós vivamos uma vida feliz, irmãos. Vivamos alicerçados nessa experiência com o extraordinário. Vivamos vidas familiares que experimentam o extraordinário, que experimentam o amor e a misericórdia de Deus entranhando as nossas famílias. Advento é tempo de experimentar a manifestação do Deus que é extraordinário. Mas Maria teve também uma outra atitude, e essa atitude é a atitude de coragem diante dos desafios que ela estava vendo diante de si. Advento é tempo de coragem diante do extraordinário, porque, irmãos,
aquela moça passou por um momento muito difícil. Aquela moça que estava pronta para receber a presença do ente santo, Cristo, uma gravidez pelo Espírito Santo. Irmãos, a gente lê isso hoje, 2000 anos depois, e a gente fala, é interessante e tal. Irmãos, tentem imaginar uma moça. Ela vira para Deus e fala, Deus, como assim? Como? Como que o poder do Altíssimo me envolverá? Como assim o Espírito Santo vai tomar conta de mim? Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Essa moça, irmãos, ela teve uma tremenda coragem. Ela teve uma tremenda personalidade. Foi um anúncio perturbador. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ora, talvez ela tivesse a lembrança das manifestações do Espírito no Antigo Testamento, manifestações tremendas, manifestações na vida de Sansão, manifestações na vida dos reis, na vida do profeta Eliseu, do profeta Elias, e aquela moça fala, como assim isso aí? Como que isso vai acontecer? Eu sou uma moça, eu sou quase uma criança. Mas ela foi corajosa, e ela foi corajosa porque ela creu na promessa que estava por trás, e é o ponto que é o próximo ponto. Uma gravidez naquela época era carregada de muito juízo. Aquela moça grávida, sem marido, a lei judaica previa apedrejamento. Ela falou, eu vou ficar grávida, meu marido não coabitou comigo, como assim? Eu vou ser apedrejada. Deuteronômio me ensina isso. Imaginem o conflito na cabeça dessa moça. Essa moça ouve do anjo uma palavra, e ela passa a temer por sua vida, provavelmente, porque o texto de Deuteronômio, diz lá que se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Imaginem, meus irmãos, a moça aparece grávida, e José diz, mas não é meu. Mas não é meu. Quem iria acreditar? Quem iria acreditar? Num tempo onde Deus não falava, num tempo onde Deus não se manifestava, um tempo sem extraordinários. Mas essa moça foi corajosa, porque ela tinha certeza de quem estava por trás daquele aviso. O poder do Altíssimo te envolverá. Aquela moça teve a coragem, diante das incertezas e dos desafios daquela gravidez. Ela teve coragem. Ela não teve, deve ter tido medo, mas ela avançou. Ela ouviu a palavra e aqueceu a palavra e falou, Senhor, faça-se assim comigo. Senhor, eis aqui a tua serva. Meus irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com problemas e desafios pessoais nas nossas vidas, nas nossas famílias. O advento vem nos trazer a perspectiva de que nós podemos ter coragem diante dos desafios e incertezas, porque é o poder do Altíssimo que nos levará a bom termo, é o poder do Altíssimo que nos levará à conclusão dos nossos projetos, é o poder do Altíssimo que nos revestirá e que encherá as nossas vidas de vigor e coragem espiritual, para que caminhemos e superemos os obstáculos, para que avancemos, seja qual for o obstáculo, seja doença, seja carestia, seja relacionamento, Deus há de nos cercar com o seu poder e nos envolver com o seu poder, a ponto de corajosamente enfrentarmos os nossos desafios, os nossos
Golias e batalharmos e vencermos a batalha. O advento vem nos dizer isso. Coragem, porque o poder do Altíssimo te envolverá. Mas Maria teve uma terceira e última atitude. Ela teve a experiência, mas ela teve a fé. E ela teve a fé no extraordinário. Porque o texto termina dizendo que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E Maria diz, então, aqui está a sua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Irmãos, Maria exercitou a sua fé no cumprimento da promessa, tanto aquela de Isaías 9, quanto essa de Isaías 7,14, onde diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe dará o nome de Emanuel. Maria exercitou a sua fé, porque a palavra veio de Deus, porque o anjo veio da parte de Deus, porque o anjo veio e disse, será assim, conforme havia sido dito por boca dos profetas. Maria exercita a sua fé, e diante do plano de Deus para ela, se dispõe e se coloca na situação e na posição de serva. Cumpra-se, Senhor, a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Cumpra-se, Senhor, a tua vontade. Irmãos, o texto de Lucas, um pouco mais adiante, quando Zacarias, já agora com João Batista nascendo, ele fala que Deus levantou, suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Maria estava ali porque sabia que era canal daquela salvação. Irmãos, advento é tempo de fé nas promessas de Deus, pois elas não falham. Para Deus não haverá impossíveis. Quando celebramos o Natal, devemos lembrar que advento é tempo de fé nas promessas de Deus. Elas não falham. Se você tiver em dúvida no seu coração, se você tiver aí com alguma insegurança, eu queria lhe dizer, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor, tenha fé nas promessas de Deus, tenha fé no extraordinário. O extraordinário está diante de nós. O extraordinário, a presença do Cristo vivo e ressurreto, é aquilo que podemos sentir aqui em família da fé, em nossas famílias, quando estamos juntos adorando, louvando, orando. O extraordinário está entre nós. E diante do extraordinário, eu posso responder com fé, porque para Ele não haverá impossíveis. Então, irmãos, o advento vem para nos marcar. Lembram da marca lá, da sequência, da sequência de Fibonacci, da marca de Deus na natureza? O advento, um evento absolutamente hiper extraordinário, se é que podemos dizer isso. Além do extraordinário, o advento vem nos marcar, para nos dizer que podemos ter uma experiência com o Deus Emanuel. Não estamos a sós. Deus conosco está e conduzirá as nossas vidas. O advento vem nos dizer que nós podemos ter coragem diante das incertezas. Não precisamos ter medo. Podemos avançar, porque o extraordinário está conosco. Deus está conosco. Emanuel está conosco. E vem também nos dizer que com a fé no impossível e no improvável, poderemos experimentar grandes coisas. Meus irmãos, nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do improvável. Não há situação, provação, dor, problema, doença que Deus não possa tratar. Ele vai tratar conforme sua vontade, mas todas essas coisas Ele pode tratar, porque Ele tem o poder para tal. Ele é o Deus do impossível. Cristo marcou a nossa história com a possibilidade diante da impossibilidade. Guarde isso no seu coração. Cristo marcou a nossa história
com a possibilidade diante da impossibilidade. E eu queria concluir perguntando a você: que marcas você tem na sua alma? Que marcas você tem? Quais são elas? Hoje é o tempo adequado, hoje é o tempo propício, agradável ao Senhor, de marcar os nossos corações com a presença do Cristo vivo, com o advento do Cristo vivo, ressurreto, Salvador, Redentor, aquele que veio para remir, aquele que veio para abraçar, aquele que veio para resgatar, que não veio para julgar, mas veio para resgatar aqueles que são seus. Meu irmão, minha irmã, hoje é tempo de marcar o seu coração com o advento. Vamos orar. Deus amado e bendito, na Tua presença, nós Te agradecemos, Pai, por essa palavra, pela Tua presença bendita, amorosa, Teu cuidado, Tua graça, Tua misericórdia. Ó Deus, obrigado porque é o Senhor mesmo que nos toma pela mão e nos conduz e nos leva a bom termo nos nossos projetos, porque as nossas vidas estão diante de Ti e dependem do Senhor, estão em Tuas mãos. Deus, se há aqui entre nós alguém aflito, alguém angustiado, alguém, Senhor, com a fé quase apagando, nós queremos Te pedir que nesta noite haja um encontro com o advento, que o extraordinário, que a presença extraordinária de Jesus Cristo vivo e ressurreto possa se fazer real no coração dessa pessoa nesta noite, Senhor, e que haja, ó Deus, remissão de pecados, que haja redenção aqui nesta noite, e que haja entrega, Senhor, aqui esta noite. Ó Deus, toma as nossas vidas, os nossos corações em Suas mãos, e guia-nos pelo Teu caminho, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.